Abra sua Bíblia, por gentileza, em Filipenses, capítulo 1. Hoje, o tema da mensagem de hoje é orando com alegria e entendimento. Como nós precisamos aprender a orar, ou melhor, como nós devemos orar, que é um mandamento do Senhor, que é um relacionamento com o Senhor, mas não é só orar por orar, é saber orar. A palavra do Senhor, o próprio Senhor nos ensina a orar na oração do Pai Nosso, e nós conseguimos aprender a orar com as orações de homens e mulheres de Deus contidas aqui na Bíblia. E hoje a gente vai analisar, vamos expor uma oração do apóstolo Paulo. Nós vamos ler Filipenses capítulo 1, do verso 4 ao verso 11. Nós vamos expor aqui versículo por versículo, e nós vamos aprender a orar com alegria e com entendimento no nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz assim, Filipenses capítulo 1, verso 4. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Verso 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prende, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participaram comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheio de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Amém. Curva sua cabeça, vamos orar rapidamente nesse momento. Pai, nós entregamos esse momento ao Senhor. O momento de exposição das suas sagradas Escrituras. Que o Senhor possa ter misericórdia da minha vida e me usar. Que essa semente que for lançada aqui possa cair em cada coração que está aqui, que está nos assistindo. Um coração com a terra boa, onde essa semente vai germinar, vai frutificar, vai gerar frutos. E esses frutos vão permanecer. Que cada irmão e cada irmã possa entender a mensagem exposta nessa tarde, no nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, tem algumas perguntas para mim e para você. Qual é a maneira que eu e você temos orado? Como eu falei antes de ler, orar é algo maravilhoso e nós temos que ter isso. Mas nós temos que ter isso como um deleite, como um prazer, como uma alegria e não com um peso. Muitas pessoas, infelizmente, tratam a oração como um peso. É algo maçante, é algo... Falar que vai orar, a pessoa passa até mal. E se gera esse sentimento em nós, é porque talvez a gente não entendeu o que é oração. Oração simplesmente é um relacionamento com o nosso Deus. É o privilégio que nós temos de falar com o nosso Deus. Meus irmãos, se a gente tivesse a oportunidade de falar com alguém que a gente admira, um artista, não sei, alguém que você admira, se a gente tivesse a oportunidade de falar com o presidente da República, se a gente tivesse a oportunidade de falar com a rainha da Inglaterra, com certeza você não ia perder essa oportunidade. Com certeza você ia aproveitar essa oportunidade e desfrutar dessa oportunidade. E muitas das vezes nós temos essa oportunidade de falar com o Senhor, que não é alguém famoso, que não é um presidente ou um rei. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Criador de tudo. E muitas das vezes nós negligenciamos essa disciplina tão importante. E quando nós fazemos com pesar. Nós fazemos com um peso e não como um deleite. Mas que você possa entender que a oração tem que ser com alegria. Mas, meus irmãos, não é só orar, é orar com o conteúdo certo.
Tiago vai falar que a gente ora e não recebe porque a gente pede mal. Nós temos que orar segundo a vontade de Deus. Porque Deus é um pai. E Ele é o melhor pai do mundo. E Deus não vai dar nada que vai nos machucar, que vai nos ferir, que vai nos atrapalhar na caminhada. Então talvez você está se questionando, você que está em casa, você que está aqui, que, Jean, eu oro, mas o Senhor não está me atendendo. Meus irmãos, o Senhor te ouve e o Senhor está te atendendo sim, mas talvez Ele não está te atendendo da maneira que você quer. É isso que nós não conseguimos compreender. Nós só achamos que Deus está trabalhando em nós e através de nós quando Ele faz o que nós queremos. Meus irmãos, deixa eu te falar algo. A nossa vontade não é boa, não é perfeita, não é agradável. Mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então confie nele. Talvez você não está vendo, mas Ele está trabalhando. Como uma semente, quando é lançada, ela vai se frutificando, germinando. Ali a gente não vê, mas ela está criando raiz. E na hora certa ela vai brotar. Como uma construção, ninguém vê o começo da construção, os alicerces ali, ninguém consegue observar. Mas depois que o alicerce está posto, vai para cima com uma facilidade, com uma rapidez enorme. Então que você possa entender que o Senhor está trabalhando em você, está ouvindo a sua oração e está te atendendo. Mas o que eu quero frisar aqui é que você e eu, nós temos que orar segundo a vontade de Deus. Nós podemos observar as orações de Jesus, as orações de Paulo, que oram com o conteúdo certo, que colocam o evangelho de Cristo no centro e não o homem. Nossas orações muitas vezes faça a minha vontade, Senhor, e não a sua. E essa oração não é a do Senhor, não é bíblica. Faça a vontade dele. O próprio Jesus, Deus Filho, quando estava no Getsêmani, aqui nessa terra, ele orou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas seja conforme o Senhor quer, seja feita a tua vontade. Se Jesus orou assim, como eu e você possamos colocar as coisas dessa terra à frente das coisas de Deus. Então nós temos que orar pelas coisas realmente que nós precisamos, meus irmãos. As coisas que são úteis, não só para o dia de hoje, essa quinta-feira, mas úteis para toda a vida e para toda a eternidade. É isso que Paulo vai nos ensinar, orar por coisas úteis e não por coisas fúteis. E aí no verso 4, continua com a sua Bíblia aberta, que a gente vai reler versículo por versículo. Paulo fala assim: em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria. Então, o que a gente consegue observar nesse verso 4? Paulo, ele intercedia, ele orava uma oração contínua. E é isso, meus irmãos. A nossa oração não pode ser só no culto de domingo, no culto de quinta, o dia que a gente está passando necessidade. Não, todos os dias nós temos que orar. Tem que ser algo na nossa agenda. Não pode sair. Como você come, toma café, você tem que se alimentar espiritualmente. E qual que é o alimento espiritualmente? Oração e palavra. Não podemos deixar isso. A oração de Paulo também é uma oração abrangente. Ele orava para todos. E isso que nós temos que aprender. A gente não tem que orar só para a nossa vida, só para a nossa igreja, só para isso, para aquilo. Não, a gente tem que orar por tudo e por todos. Tudo e todos temos necessidades. E eu e você, nós temos que orar. E o foco principal aqui desse versículo era uma oração com alegria. Meus irmãos, a alegria reflete um correto relacionamento com o Senhor. Quando você não está alegre, talvez você não entendeu o que o Senhor tem revelado através de você. Que o Senhor tem te confiado. O Senhor tem falado com você através das Escrituras. Meus irmãos, o cristão é alguém que tem que ser feliz. Não existe um cristão sem felicidade. Se existe um cristão que não está feliz, é porque ele não entendeu ainda a verdadeira felicidade. Sabe por que nós não somos felizes? Porque a nossa base de felicidade está no Instagram. A nossa base de felicidade está na televisão. A nossa base de felicidade está no senso comum dessa sociedade corrompida. Aí sim você não vai ser feliz mesmo. Mas se você basear a sua alegria e a sua fidelidade, a sua felicidade nas Sagradas Escrituras, você vai ver que você é feliz. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que quem é feliz é aquele que sofre. Para o mundo isso é inconcebível.
Falar que você está sofrendo e mesmo assim você é feliz, para o mundo é inconcebível. Mas para o cristão e para o cristianismo, isso é totalmente possível. Viu? Que talvez hoje você que está aqui, você que está nos assistindo, está sofrendo e você acha que não é feliz por causa disso, você acha que Deus esqueceu de você por causa disso. Não. A palavra do Senhor fala que nós vamos ser felizes quando a gente for perseguido, quando a gente sofrer, quando a gente passar por provação. Não é meramente porque a gente é masoquista, que a gente gosta de sofrer. É porque a gente entende que na provação, que no sofrimento existe um propósito maior. Nós conseguimos olhar tudo que acontece na nossa vida na ótica de Deus. Você não está aqui por acaso, meus irmãos. Você não veio aqui nessa quinta-feira por acaso. Existe um propósito maior. E Deus está trabalhando em você e através de você. Eu e você temos que entender isso, porque se a gente entender isso, a gente vai viver uma vida alegre. E vivendo uma vida alegre, a gente vai interceder com alegria. E aí no verso 5, Paulo vai começar a agradecer a participação dessa igreja. Meus irmãos, eu não falei, mas deixa eu falar algo, te dar um contexto aqui. Essa carta, o apóstolo Paulo escreveu dentro de uma prisão que ele estava preso injustamente. E essa carta ela é conhecida como a carta da alegria. Não tem nenhum escrito que fala mais de alegria do que essa carta. Então isso é algo paradoxal para mim e para você. Como assim, Paulo? Você está preso injustamente e você consegue ainda ser feliz? Como assim, Paulo? É isso, meus irmãos. Porque a felicidade minha e sua, e a felicidade de Paulo, é ultra circunstancial. Não depende das circunstâncias. A nossa felicidade está em Cristo Jesus. Está em nós, em eu e você, está nele. Então, isso que nós temos que entender e viver mediante isso. Amém? Então, quando Paulo fala de alegria, entenda de onde ele estava falando. Ele não estava na Disney falando de alegria. Ele estava numa prisão, sofrendo injustamente, que ele não merecia. Ele estava preso por pregar o evangelho. E mesmo assim ele consegue falar de alegria. Como que eu e você hoje não conseguimos falar? Claro que nós conseguimos. E Paulo começa a agradecer aqui, verso 5. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho desde o primeiro dia. Então Paulo agradece essa igreja que estava ajudando Paulo a pregar o evangelho. O que estava acontecendo? Essa igreja, meus irmãos, ela estava financiando o ministério de Paulo. Ela estava contribuindo financeiramente para o ministério de Paulo, para o evangelho de Cristo avançar até os confins da terra. E o que nós temos que entender? É Deus que realiza a salvação do pecador. Mas eu e você temos o privilégio de sermos cooperadores para essa obra. Por quê? É Deus quem abre o coração, mas é a igreja, é os pregadores que pregam a palavra. É Deus que levanta os obreiros, homens e mulheres de Deus, mas é a igreja que sustenta. Então Paulo estava agradecendo essa igreja aqui de ser cooperadora para o evangelho. E no verso 6 ele faz outro agradecimento. E ele fala assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo. O que Paulo está falando aqui, meus irmãos? Paulo está falando sobre a salvação em Cristo Jesus. Paulo está falando da salvação. Muitas das vezes, infelizmente, nós pegamos esses versículos e queremos aplicar no nosso dia, nos nossos sonhos, e não é isso que essa passagem está falando. Essa passagem está falando da salvação em Cristo Jesus. O contexto é o que é salvação, é o evangelho da salvação. E aí, Paulo fala alguns aspectos dessa salvação, e ele fala de 5 aspectos. Primeiro, ele fala da convicção da salvação, onde está escrito aqui no começo do verso 6. Estou plenamente certo. Paulo aqui não dá margem para a possibilidade, mas ele tem uma certeza. Ele sabe que nada pode frustrar a obra de Deus em nós. Nada pode frustrar. Ele está plenamente certo que o Senhor que começou a boa obra vai completar. Paulo também fala do agente da salvação. Quem que realiza a salvação no homem? Ele fala aqui no verso 6, aquele que começou a boa obra. Então a salvação é uma obra, meus irmãos, exclusiva de Deus.
É Deus quem planejou, é Deus quem escolheu, é Deus quem abre o coração, é Deus quem chama, é Deus que regenera, é Deus que gera o arrependimento, é Deus que nos dá a fé salvadora, é Deus que nos justifica, que nos santifica e que irá nos glorificar. A obra da salvação não é obra de homem nenhum. A obra da salvação é uma obra de Deus em nós, pela misericórdia dele. Porque nós não merecemos. Nós somos falhos, pecadores, nós não temos como merecer a salvação. É tudo pela graça de Deus. Hoje, nós realizamos boas obras não para ser salvos. Nós realizamos boas obras porque nós somos salvos. Isso eu e você nós temos que entender, aprender e viver. Porque tem pessoas ainda hoje que acham que são salvas pelaquilo que ela faz. E não é. Você é salvo pela obra de Cristo em você. E essa obra de Cristo em você vai fazer você a ter boas obras. Vai fazer você ter uma transformação de vida. Mas não é por causa da transformação de vida que você é salvo. E sim por causa do Senhor. Por isso que é graça. Graça significa favor imerecido. Não queira merecer, nem tente merecer. Você nunca vai merecer ser salvo. Tudo é pela graça e misericórdia do Senhor. Por isso que ele chama pecadores como eu e como você. Mesmo assim, ele nos chama, ele nos limpa, ele nos dá uma nova roupa e ele nos santifica. Ele nos dá um novo estilo de vida. E tudo vem dele, porque ele é o agente da salvação. E ainda no verso 6 ele fala, a boa obra, aquele que começou a boa obra. Qual boa obra é? É comprar um carro? É formar na faculdade? É comprar uma casa? Não, meus irmãos. Tudo isso é bom, mas a boa obra é a salvação. A boa obra, meus irmãos, nem a cura é. Sabe por quê? Porque a cura é bênção, a cura é de Deus e nós oramos e cremos na cura. Mas se alguém for curado e não for salvo, vai para o inferno. Então, a salvação é a maior e a mais boa obra. Porque a gente pode morrer de doença, meu irmão. Se a gente for salvo, a gente vai para Nova Jerusalém. É mais importante do que tudo. Mas hoje, como a gente está com esse pensamento carnal, terreno, a gente só está focando aqui nessa terra. A gente está achando que milagres, que experiência é mais importante do que a salvação. E não é, meus irmãos. A salvação em Cristo Jesus é a maior e a melhor bênção que Ele pode te dar. Então não negligencie. Pessoas, aqui a gente não tem hábito, mas em outros lugares tem o hábito de a pessoa contar o que Deus fez na vida dela nos cultos. Amém, não tem problema nisso. Mas aí eu vejo as pessoas contando que Deus deu carro, casa, cachorro, deu tudo. Mas eu não vejo ninguém falando, Deus, eu era um mentiroso e agora eu falo a verdade. Eu estava indo para o inferno, mas hoje eu estou indo para o céu. Porque parece que isso é o segundo plano, que o mais importante é a gente ter dinheiro aqui nessa terra. A gente ter carro, casa. Não é, meus irmãos. A gente está invertendo os valores. Ter carro, casa, sucesso aqui, não é pecado em si. Mas o mais importante é a salvação. Essa que é a nossa missão aqui, ser embaixadores do reino dos céus, pregar o evangelho. Então essa que é a boa obra. Por isso que eu falei, antes de começar a expor o verso 6, que isso não está falando de nada terreno, como a gente profere, escreve, fala. Isso está falando da salvação. A obra que ele começou, a salvação, ele vai completar. É ele que nos sustenta, meus irmãos. Se a salvação dependesse da gente, a gente já tinha perdido há muito tempo. É pela misericórdia de Deus. É o Espírito Santo nos convencendo todo dia, puxando a nossa orelha, trazendo a gente para a igreja, ministrando em pessoas para ligar para a gente. Tudo isso é Ele que faz, meus irmãos. Porque se dependesse da gente, a gente estava perdido. Então a dinâmica da salvação é isso. O Senhor começou e Ele vai completar. Deus, meus irmãos, Ele nunca deixou uma obra inacabada. Não vai ser a obra da salvação, a salvação que é a coisa mais importante que Ele vai deixar inacabada. Então Ele vai operar em nós a salvação. Amém? E quando vai ser o final? No dia do Senhor, no final do verso, o dia do Senhor. Então nós já somos salvos hoje, mas o dia que nós vamos ser glorificados, vamos ganhar um corpo novo, vai ser no dia do Senhor. Amém? Versos 7 e 8 está escrito assim, é justo
que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que eu tenho em meu coração, pois quer nas correntes, quer que me prende, quer me defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participaram comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha, como eu tenho saudade de todos vocês com profunda afeição em Cristo Jesus. Então Paulo tinha uma relação fraternal com essa igreja. Então Paulo traz no coração aqui nessa igreja, o que ele traz? O sofrimento pelo evangelho. Paulo estava preso e mesmo assim essa igreja não abandonou Paulo. Paulo traz também a obra do evangelho. Eles estavam defendendo o evangelho. Aqui, Paulo vai falar sobre apologética, que é a defesa da fé. Algo que nós temos que fazer, meus irmãos, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança. Por isso é muito importante você se capacitar biblicamente, você saber em quem você crê, por que você crê, como você crê, para você defender a nossa fé na faculdade que o Senhor te colocou, no trabalho que o Senhor te colocou, na família que o Senhor te colocou. E outra coisa que Paulo ele frisa aqui também é a compaixão de Cristo, que Paulo amava esses irmãos com o amor de Jesus. Amém? E o que unia essa igreja de Filipe e o apóstolo Paulo era o amor pelo evangelho. E aí a gente tem que perguntar, a gente tem que refletir, na verdade, sobre isso. O que está nos unindo com os irmãos? O que te une com os seus irmãos em Cristo Jesus depois do culto? Você vai tomar um café, vai almoçar, vai lanchar. O que te une? É as coisas que, de alguma forma, vocês pensam em comum? São o esporte que você gosta? São o viés político que vocês acreditam? Tudo isso, meus irmãos, não é errado e não é pecado. Mas o que mais tem que nos unir é o evangelho. Nas nossas rodas, antes do culto e depois do culto, o que mais nós temos que falar é do evangelho, é da salvação de pessoas, é de como o nosso Deus é maravilhoso e nos maravilha como nós cantamos. Mas nós saímos do culto e parece que a gente não estava no culto, porque a gente sai do culto para falar mal das pessoas, a gente sai do culto para fazer fofoca dos outros, a gente sai do culto com pensamentos gananciosos, só pensando em dinheiro, não conseguindo nem usufruir aquele momento de comunhão, e sim já pensando no trabalho de amanhã, que você vai fazer isso, vai fazer aquilo, para ganhar mais dinheiro. Olha o que tem nos unindo hoje, meus irmãos. O apóstolo Paulo e essa igreja era unida pela missão que eles tinham em comum, que era a pregação do evangelho. Isso que tem que nos unir. Como eu falei nas ofertas, talvez você vai ter um amigo que tem o chamado missionário, mas você não tem, mas você tem uma empresa, então você vai patrocinar esse amigo para ir pregar. É esse que tem que ser o nosso coração, esse que tem que ser a nossa intensidade, isso que tem que estar nas rodas das nossas conversas, não maledicências, não pecados, e sim santidade, e sim o principal propósito meu e seu aqui nessa terra. Como eu falei em outros cultos, o nosso principal propósito é pregar o evangelho. Não esqueça isso. A cada dia tem milhares de pessoas indo para o inferno. E quem vai mudar esse diagnóstico é eu e é você. Com a pregação do evangelho da salvação, que um dia nos salvou, e eu creio que pode salvar muitas pessoas, pode transformar muitas pessoas, aquelas pessoas que a gente acredita que não dá, um bandido, um isso, um aquilo, Deus pode transformar. O evangelho é o poder de Deus, e Deus é onipotente, não tem nada nem ninguém que pode resistir ao evangelho. Mas como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Nós temos essa missão, meus irmãos. Nós temos essa missão e nós vamos prestar conta. Quando nós chegar no tribunal de Cristo, todo o tempo que você tem aqui nessa terra, você vai ter que prestar conta. E você sabe o que vai nos condenar? Não para o inferno, porque nós já somos salvos, mas pela exortação e pelo puxão de orelha do nosso Deus, é meramente o tempo que nós ficamos na Netflix, o tempo que nós ficamos no Instagram. Eu não sei se o seu celular tem, o meu tem. Rastreia quanto tempo que nós ficamos no WhatsApp, no Instagram, no Twitter.
Se você abrir o seu aí agora, com certeza você vai ficar escandalizado com você mesmo. Você vai ver que você fica 3, 4 horas. E você é a mesma pessoa que fala que não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de pregar. Mas, irmãos, Deus está nos dando ferramentas maravilhosas para a pregação do Evangelho. Antes, para ir pregar no Japão, você tinha que pegar um avião e ir lá. Hoje, pelo seu Instagram, você consegue pregar para quem está lá. E o que você está fazendo com esse Instagram? Que talvez Deus te deu a graça de ter vários, milhares de seguidores. Você está usando o seu Instagram para quê? Só para ganhar dinheiro? Não é errado você ganhar dinheiro. Mas prega o Evangelho. Usa isso. Isso que tem que nos unir. Isso que tem que nos motivar até para ganhar dinheiro. Mas não. Nossa motivação é só um conforto, é só um status. É só a síndrome de Narciso, que a gente gosta de ficar se admirando, ver, postar uma foto, ver quantas pessoas curtiu, porque a gente é o máximo. Está tudo errado, meus irmãos. A gente está se perdendo o principal propósito que nós temos aqui. E quem gera isso é o próprio diabo, porque ele é o pai da mentira, ele que é o ilusionista, ele que é o enganador. E aí você acha que está fazendo a coisa certa e não está, você está fazendo a coisa errada. Que possamos voltar à essência da pregação do Evangelho, que isso possa nos unir. Meus irmãos, eu vejo pessoas mudando de cidade por causa de trabalho, por causa de estudo, por causa de tudo. Mas eu nunca vi ninguém mudando de cidade para pregar o Evangelho. Eu nunca vi ninguém mudando de cidade por causa de uma igreja bíblica, uma igreja séria. E aí a gente dá só desculpa, só desculpa, só desculpa. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida. Então que o amor pelo Evangelho possa nos unir nas nossas amizades. E que isso possa motivar os nossos amigos a pregar o Evangelho. Porque isso é claro, meus irmãos. O meio que você vive vai te influenciar de alguma forma. Ou você vai ser influenciado, ou você vai influenciar. Então, se você está perto de alguém que ora, meu irmão, você vai orar mais, não tem como. Se você está perto de alguém que ama as Escrituras, você vai ler mais. E se você estiver perto de alguém que fala mal de Deus e do mundo, você vai falar mal também. Porque o ambiente que nós convivemos nos influencia. Então que eu e você possamos influenciar as pessoas com o Evangelho. Verso 9, olha essa oração linda que o apóstolo Paulo faz. Uma oração cheia de amor, está escrito assim: esta é minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção. Paulo faz essa oração aqui, meus irmãos. E o que nós podemos observar, primeiramente, é que eles não tinham ausência de amor. Paulo fala para aumentar o amor. Se é para aumentar, é porque já existe. Amém? Por que isso, meus irmãos? O amor é algo que pode aumentar e deve aumentar até Cristo voltar ou até a gente encontrar com o Senhor. Amor nunca é demais. Tem coisas que não pode aumentar na nossa vida. Talvez sucesso, fama, dinheiro, não sei. Tem coisas que se aumentar a gente se perde. Mas o amor não. O amor nunca vai ser demais. Quanto mais amor, melhor. Então por isso que Paulo ora. E meus irmãos, lembre que eu falei anteriormente que Paulo estava preso. Paulo estava numa prisão. E ele não ora para ser liberto da prisão. Ele não ora para as surras diárias dele diminuir. Paulo ora para o amor dos filipenses aumentar. Viu como nós temos que aprender a orar, meus irmãos? Que nem orar nós sabemos. Meus irmãos, Paulo não ora para Deus abençoar essa igreja e prosperar ela financeiramente. Essa igreja era uma igreja pobre, uma região pobre. Paulo ora para o amor deles aumentar. Paulo também não ora para o livramento, porque essa igreja era também uma igreja perseguida. Paulo ora para o amor deles aumentar. Porque é isso que nós precisamos, meus irmãos. Nós não precisamos de parar de sofrer, nós não precisamos de mais dinheiro, nós não precisamos de mais nada. O que nós precisamos é de mais amor. Quando nós temos mais amor para com Deus, nós vamos amar Ele acima de todas as coisas. Quando nós temos mais amor para com o próximo, nós vamos pregar o Evangelho.
Nós vamos parar de ser preconceituosos. Nós vamos parar de expelir pessoas e vamos começar a atrair pessoas. E por que nós não fazemos isso? Porque nós não amamos. Nós não temos esse amor. Então essa oração que Paulo fez lá no primeiro século, no ano de 61, quando ele escreveu essa carta, ela tem que ser feita por mim e por você hoje em 2022. Nós não precisamos de mais dinheiro. Nós não precisamos de mais evidência, de projeção. Nós não precisamos de que as nossas tribulações acabem. Nós precisamos de mais amor. Porque tendo amor, nós passamos por qualquer tribulação possível. Porque tendo amor, meus irmãos, é melhor do que ter dinheiro e ter comida. Porque se você tem amor, você tem tudo, que é o mais importante. Em 1 Coríntios 13 fala que algumas coisas vão passar, mas o amor vai permanecer até na eternidade. É esse amor que nós precisamos ter, é esse amor que nós precisamos viver, é esse amor que nós precisamos cultivar todos os dias. Deus, Ele não tem amor. Deus é amor. O amor é a marca do cristianismo. O que Jesus falou em João? Falou que assim saberão que sois meus discípulos, quando amardes um ao outro. Não existe um cristão sem amor. Não existe um cristão viver o cristianismo sem amar. E você pode olhar para você primeiramente, para as nossas, minhas e suas hipocrisias, e olhar para a nossa sociedade. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo, que eu e vocês precisamos de amor. O nosso amor tem que aumentar no nome de Jesus. Nós temos amado pouco ao Senhor, por isso nós temos orado pouco, lido pouco, renunciado pouco, porque a gente ama pouco ao Senhor. Nós temos amado pouco o próximo, por isso que a gente tem pregado pouco, por isso que a gente tem falado tanto mal do próximo, porque a gente tem amado. Porque 1 Coríntios 13 fala o que o amor é, o que o amor não é, o que o amor não faz. Depois você lê, você vai ver se as nossas atitudes estão sendo atitudes de amor. Provavelmente não. Então, eu creio que a principal e urgente oração minha e sua é que o amor meu e seu possa aumentar. Que é isso que nós precisamos. É isso que essa igreja contemporânea precisa, de mais amor. É isso que eu e você cristãos de hoje, do século 21, de 2022, nós precisamos de amor. E como o amor cresce, meus irmãos? Paulo fala ainda no verso 9. Ele fala que cresce com conhecimento e discernimento. Então você tem que entender isso. O amor vem através do conhecimento. Amém? O amor não é algo meramente cego, não é um sentimento. O amor é uma atitude. Amor é uma atitude. Então você vai entender o que é certo a ser feito e sentindo ou não você vai fazer. Por isso que é inconcebível o cristão não perdoar. Porque não é sobre sentir ou não, que eu quero ou não quero perdoar. É sobre ter um mandamento explícito que você tem que perdoar, porque o seu Deus te perdoou. Você só está hoje no cristianismo. Você só é um cristão porque Cristo te perdoou. E esse Cristo que te perdoou, não foi o Jean, foi Ele que te ordena perdoar. Mas se você basear o seu perdão no seu sentimento, você não vai perdoar ninguém. Mas se você basear o seu perdão na sua obediência, você vai perdoar. Então entenda que amor é isso. Amor não é mero sentimento. Amor é uma atitude, é um entendimento. E aí Paulo fala aqui no final, para que o amor cresça. E o verso 10 está escrito assim: para discernir o que é melhor, a fim de seres puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então, para que o amor deve crescer, meus irmãos? Primeiro, para a gente aprovar as coisas excelentes. Então, o discernimento, por isso que a gente tem que amar, para a gente julgar. Porque julgar sem amor é errado. Mas quem ama vai julgar. Porque nós precisamos julgar para ajudar e não para condenar. Mas quem julga amando, ajuda. Mas quem julga sem amor, condena. Mateus 7 não está falando que a gente não pode julgar. Mateus 7 está falando que a gente deve julgar, mas com a motivação certa. Você vai julgar o seu irmão porque você ama seu irmão e você não quer que o seu irmão se perca.
E você não vai julgar seu irmão porque você é um soberbo e acha que você é melhor do que o seu irmão, porque o seu pecado é diferente do que o dele. Você está entendendo como o amor muda tudo? Até algo que, para o senso comum, talvez ache que é errado julgar não é errado, mas a forma que nós julgamos, aí sim é errado. Então, nós temos que crescer esse amor para saber discernir. Amém? E o termo grego aqui, eu não vou ler, que eu não sei falar grego, para não passar vergonha, mas o significado é o quê? Provar o metal, a moeda, e verificar se é verdadeiro, puro, se é sem mistura, se é sem falsificação. Então, o amor vai nos dar discernimento para a gente saber tudo o que a gente está fazendo. Primeiro, para nós mesmos, os nossos sentimentos, as nossas motivações, que muitas vezes são hipócritas. E segundo, ao próximo. A gente saber se isso realmente é verdadeiro, se isso não é. Isso é muito importante para mim e para você. E o outro ponto que o verso 10 fala, para a gente ser sincero e inculpáveis. Porque um amor maduro, ele vai desembocar na sinceridade e na inculpabilidade. Ser sincero, meus irmãos, é um termo que vem do latim sincero, que significa sem cera, sem mistura, não adulterado. É o quê? É eu e você estar apto a ser exposto, porque a gente não tem problema. A gente não tem nada a temer. Esse que tem que ser o cristão. O cristão não pode ter que deixar de passar numa rua para passar na outra, porque está devendo outra pessoa. Não pode, meus irmãos. A gente não deve viver fugindo de ninguém. A gente não deve nada para ninguém. Isso que tem que ser o meu e seu estilo de vida. Se você tem esse estilo de vida, está errado. Que o Senhor possa te dar graça. E a inculpável é que eu e você, nós não podemos ser pedra de tropeço para as pessoas caírem. Nós não podemos. Nós temos que ser aquelas pessoas que atraem, que não espelham. Aquela pessoa que é um exemplo e não que é um motivo para a pessoa errar. Então, as pessoas que vão andar com você, elas vão deixar de falar mal dos outros. E não pelo contrário, vão começar a falar mal dos outros porque você fala mal de todo mundo. Você está entendendo? Esse que tem que ser o nosso papel. Mas sem amor, nós não conseguimos. E aí no verso 11, para a gente caminhar para o final, está escrito assim: cheio de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, como que manifesta o amor? Fruto da justificação. Que justificação é essa? A vida de Deus em nós. Ele nos justificou. E a partir disso, hoje, nós conseguimos dar o fruto do Espírito, de Gálatas 5:22, porque nós temos a vida do Senhor em nós. Qual que é essa fonte? Jesus. O fruto não vem de nós mesmos, da nossa educação, do nosso intelecto. O fruto vem do Espírito Santo de Deus. E o propósito desse fruto é a glória de Deus. Esse é o propósito da nossa vida. O propósito da nossa vida não é a glória nossa. O propósito da nossa vida é a glória de Deus. E para a gente finalizar, temos aqui algumas aplicações para mim e para a sua vida. Amém? Primeira, independente da nossa situação, temos que orar pelas pessoas. Você viu que Paulo estava preso injustamente. Então ele já estava vivendo um drama. Mesmo assim, ele estava orando pelos filipenses. Então não é uma desculpa sua, não é uma desculpa plausível. Deus não vai aceitar essa desculpa. Fala, Senhor, eu estou doente, como que eu vou orar para outra pessoa ser curada? Eu estou com depressão, como que eu vou orar para outra pessoa ser curada? Você deve orar, independente do que você está passando. É desafiador? É sim, meus irmãos. Eu não estou falando que não é desafiador. Mas esse é o chamado do Senhor para mim e para você. Viver independente das circunstâncias. Frutificar independente das circunstâncias. Não é porque a pessoa é ruim que você vai ser ruim também. Nós pagamos mal com bem. O mal que essa pessoa pratica revela quem ela é. Mas a sua reação pelo mal que ela faz vai revelar quem você é. Se você fizer a mesma coisa que ela está fazendo, você está revelando que você é igualzinho a ela. Então, independente da situação, eu e você devemos orar pelas pessoas. Independente se a gente está em uma situação financeira ruim, independente se a gente está preso, se a gente está sofrendo injustiças. Paulo estava sofrendo injustiça. Mesmo assim, nós temos que orar. Segunda aplicação,
Independente da nossa situação, temos que ser grato por tudo que temos. Paulo estava preso injustamente, mais uma vez, e ele conseguia ser grato. Ele estava numa prisão, e ele conseguia agradecer as pessoas. Meus irmãos, olha como nós temos que crescer. Hoje nós já temos um salário bom, uma casa boa, um carro, uma família. Temos algumas coisas, glória a Deus por isso. E nós não conseguimos ser gratos às pessoas e a Deus. E Paulo, que não tinha, conseguia. Então você está vendo que ser grato, ser feliz, orar, não tem a ver com geografia, não tem a ver com a conta bancária, não tem a ver com um sentimento bom ou sentimento ruim, tem a ver com entendimento. Porque quem entendeu, mesmo no dia mal, vai orar, mesmo no dia mal, vai agradecer e não vai murmurar. Porque sabe que Deus está no controle e sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Romanos 8, 28. Nós temos que ter essa firme certeza, convicção no nosso coração, que nada é por acaso, que Deus está no controle. Por isso que nós temos que ser grato a Deus e às pessoas, como o apóstolo Paulo foi. Outro ponto, a fé salvadora produz mudança de vida. Paulo conseguiu observar nos Filipenses, por isso que ele falou, estou plenamente certo, que as pessoas foram transformadas. Se você quiser anotar aí para você ler depois, Atos 16 vai falar da implantação dessa igreja. Atos 16, o Lucas, né, que escreveu Atos, ele relata a implantação dessa igreja. E nessa implantação, Paulo viveu várias coisas. E das mais importantes que ele viveu foi a conversão de 3 pessoas. Primeiro, a empresária Lídia se converteu e toda a sua família. Depois, uma jovem possessa foi liberta do demônio e se converteu. E depois o carcereiro, depois de Paulo ter sido preso, as cadeias caíram, Paulo pregou para o carcereiro e ele se converteu. Então Paulo viu que o evangelho, que a fé salvífica, ela transforma a pessoa. A Lídia era de um jeito, ela foi transformada. A jovem era de um jeito e ela foi transformada. O carcereiro era de um jeito e ele foi transformado. E é isso que nós temos que crer. E é isso que nós temos que pregar. Porque hoje em dia parece que nós não acreditamos no poder de Deus através do evangelho. Nós acreditamos que Deus pode transformar essa pessoa que é gente boa, que já tem uma educação boa. Mas Deus não pode transformar aquele bandido, aquele assassino, aquele adúltero, aquele estrupador. Não sei o que a pessoa fez. O poder de Deus pode transformar. Você não pode esquecer disso. Sabe como, quando nós esquecemos disso, nós nos tornamos meramente hipócritas. Porque se nós estamos aqui, se eu estou aqui, meus irmãos, é por causa desse poder. É por causa dessa transformação. E você, eu tenho certeza que também tem um testemunho assim. Que Deus te transformou, que Deus te tirou de um lugar. É isso que o evangelho faz. Mas hoje em dia, nós achamos que temos que matar pessoas. E apoiamos isso. Nós não acreditamos mais que o Senhor tem o poder de transformar. O apóstolo Paulo era um assassino, mas quando teve um encontro com o Senhor, ele foi transformado. E hoje em dia, com a nossa vingança, com o nosso coração petrificado, sem amor, nós proferimos que bandido bom é bandido morto. Nós não acreditamos mais no poder transformador do evangelho. Meus irmãos, matar o assassino que assassinou alguém de uma família não vai trazer de volta quem foi assassinado. Então o que a gente tem que fazer é pregar o evangelho para transformar essa pessoa que sem saber, sem conhecimento, cometeu um delito que vai pagar, sim. Mas existe uma segunda chance. A gente acha que existe só segunda chance só para a gente, só para os nossos familiares. Mas para as pessoas que a gente vê nos noticiários da televisão, tem que morrer mesmo. Crente comemorando morte, gente. A gente tem que defender com unhas e dentes a questão do aborto, com certeza. E nós estamos certos, não existe aborto para o cristão. Mas essas mesmas pessoas que defendem o aborto, acham certo matar a pessoa só porque ela tem 50, 60, 20 anos.
acha que o evangelho não transforma mais, a gente está lendo a Bíblia errada, outra Bíblia. Porque se tem um livro que transforma vidas, é a palavra do Senhor, relatado nele e em qualquer lugar. Hoje, para a glória de Deus, nós conseguimos chegar nos presídios. E tem pessoas que chegaram de um jeito lá e foram transformadas através desse livro. Você pode jogar qualquer livro lá, de qualquer pensador, Sócrates, Platão, qualquer um, que não vai transformar ninguém. Mas esse livro aqui transforma as vidas. E eu creio nele, e eu creio no poder do Senhor. Porque essa é a boa obra, essa é a maior obra, que é a salvação dos perdidos, que é pessoas que estão indo para o inferno hoje, mas se tiver um encontro com o Senhor, vai ir para o céu. Nós temos mais fé, que nós podemos ficar ricos, que as pessoas podem ser curadas, que isso e aquilo, do que as pessoas podem ser transformadas, que esse é o cerne do Evangelho. Olha o que Jesus fez. Olha quem ele chamou, quem eram os discípulos de Jesus. Homens pecadores, falhos, como eu e você. Mas eles foram transformados. E por que então as pessoas que estão lá fora hoje, como a gente estava há anos atrás, por que eles não podem ser transformados? Cada dia mais a igreja está virando um clube, onde a gente só quer se reunir num culto, viver experiência, cair no chão, rolar, e esquecer dos perdidos. Esquecer do principal objetivo da igreja, que é a pregação do Evangelho. Que é essa fé que muda as pessoas. Nós temos que ter isso no nosso coração, meus irmãos. Nós somos embaixadores do reino dos céus. Outra aplicação, a quarta. Essa passagem nos ensina que pessoas que foram salvas tornaram pessoas generosas. Essas pessoas foram transformadas e patrocinaram o ministério de Paulo. Você quer ver como uma pessoa se converteu? Quando o bolso dela se converte. E não é só em dízimo e oferta não, meus irmãos. Também nisso. Mas generosidade como um todo. Não pode existir um cristão pão duro. Você tem que ser generoso. E essa igreja era generosa. Para onde Paulo ia, essa igreja patrocinava. Quando Zaqueu se levantou lá no jantar que ele estava com o Senhor e falou que ia restituir quem ele tinha lesado, ao mesmo tempo o Senhor falou: hoje nessa casa existe salvação. Porque quando o bolso de alguém se converte, aí sim essa pessoa se converteu. Nós temos que se converter em todas as áreas da nossa vida, e não só em algumas. E a última aplicação: existe sempre um lugar para o amor aumentar. Independente do tempo que você tem de cristianismo, meus irmãos. Talvez você tenha 5, 10, 50 anos. Você pode melhorar como cristão ainda. Você pode crescer esse amor que você já tem. Eu não estou falando que você não tem, como os filipenses também tinham. Mas nós podemos ir além, meus irmãos. Nós podemos ser melhores do que nós... Podemos ser melhores amanhã do que nós somos hoje. Nós temos que ter sempre esse coração de sempre melhorar, de sempre avançar. E nós precisamos, e como nós precisamos desse amor. A raiz dos nossos erros como pessoa e como igreja é a falta do amor. Porque quem ama a Deus vai viver uma vida de santidade e não vai fazer nada que desagrada a Deus. E quem ama o próximo vai fazer o mais importante, que é pregar o Evangelho. Já falei aqui em outras oportunidades. Mães, pais, se você puder dar carro, faculdade, casa para o seu filho, dê. Glória a Deus por isso. Mas o mais importante que você pode dar é Jesus. É esse legado que nós temos que deixar para as pessoas que nós convivemos. Esse homem, essa mulher, era uma mulher de Deus, que vivia a vida aqui nessa terra, mas ele entendia que o mais importante era a eternidade, que o mais importante era a salvação dos perdidos. Então que eu e você possamos orar com alegria. Essa que tem que ser a nossa motivação. Porque orar, a gente está falando com o Senhor. Nós não podemos estar tristes nisso. Nós temos que ser alegres.
e com entendimento. A partir dessa palavra, eu espero que você reflita mediante as suas orações. Talvez tão egoístas, tão carnais, tão pensando só em você, tão pensando só nessa terra. E você ora para a coisa mais importante, para o amor das pessoas aumentar, para a salvação das pessoas que não se renderam ainda. Que você possa entender isso e viver no nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza, para eu estar orando, para a gente aplicar essa palavra no meu e no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, semente do Senhor foi lançada, e que essa semente possa germinar em cada coração. Que possamos, Senhor, entender, aprender a orar com alegria, porque estamos na Tua presença, e orar com entendimento. Orar conforme a Tua palavra, orar conforme a Tua vontade, orar conforme as Tuas ordenanças. Que cada irmão que está aqui no templo e que está nos assistindo nunca mais possa orar errado, com o conteúdo errado, e sim com o conteúdo certo, um conteúdo bíblico, um conteúdo salvífico, um conteúdo transformador, um conteúdo celestial. Pai, no nome de Jesus, que essa palavra possa criar raiz em cada coração, no nome de Jesus. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.